Nós gostaríamos hoje de falar de mais uma doença espiritual. Uma daquelas originárias, a avareza. Nós estamos lembrados que a filáusia, que é um amor de si contra si, um amor desordenado por si mesmo, a filáusia tem uma prole inicial, a sua primeira ninhada. As 3 doenças básicas, que são aquelas que Jesus teve que enfrentar no deserto como tentação. A gula transforma essas pedras em pães. A avareza, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isto. Avareza. E a vanglória. Se você se jogar daqui de cima, Deus certamente vai te salvar, vai ser um espetáculo, você vai mostrar que você realmente é especial. Muito bem. Nós já vimos a gula, ou gastrimargia, com a sua filha direta, que é a luxúria, ou porneia. Hoje gostaríamos de dar um passo a mais, indo em frente na nossa caminhada e tratando da doença da avareza. A avareza, ela tem 2 nomes básicos em grego. Primeiro é filargíria. Esse é o nome genérico, é o nome mais comum. Filargíria é, de uma forma geral, o amor pelo dinheiro, o amor pela prata, o amor pelas coisas materiais. E existe uma outra forma, chamada de pleonexia. Pleonexia é uma nuance diferente da filargíria, porque a pleonexia é a vontade de acumular os bens. Nós, em português, faríamos então a seguinte distinção. A filargíria nós traduzimos por avareza. Quando a gente fala em avareza, o que é que a gente pensa? Uma pessoa com a mão fechada, né? Uma pessoa que é tacanha, que ela está apegada às coisas materiais, não distribui, não dá absolutamente. Esta é a avareza, a filargíria. Mas a pleonexia seria em português o que nós chamamos de ganância. A vontade de ganhar, de acumular os bens. Vejam que são 2 coisas levemente diferentes. Uma é não abrir a mão. Outra é um consumismo que quer gastar dinheiro para acumular bens. Quer acumular as coisas. Trata-se basicamente da mesma doença com 2 aspectos levemente diferentes, chamada avareza. Mas onde é que está a causa desta doença? Porque os santos padres são unânimes em dizer que não existe nenhuma realidade correspondente na nossa natureza humana. Deixa eu explicar. Quando eu falo de gula, existe algo próprio no ser humano, que é a fome, a vontade de comer. Existe o prazer do paladar. Quando eu falo de luxúria, existe algo próprio no ser humano, que é a atração sexual. Tudo isso é muito natural. Mas os santos padres são unânimes em dizer que a avareza não tem raiz na nossa natureza. Não tem um correspondente natural para ela. O ser humano não nasce com a vontade de possuir as coisas. É claro que nós precisamos possuir as coisas. É claro que a posse das coisas é necessária para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Não é isso que eu estou questionando aqui, não é isso que os padres querem dizer. Os santos padres não estão negando a propriedade privada
e o direito natural de possuir. Não é isso. Os Santos Padres dizem, no entanto, que não existe uma sede de possuir. Não existe em nós um desejo natural de possuir. Então, de onde vem tudo isso? Só para confirmar que é realmente isto que eles dizem, gostaria de ler um trechinho de São João Cassiano, nas suas conferências. Na conferência número 5, número 8, ele diz assim: embora a avareza e a cólera não pertençam à mesma natureza, surgem de maneira semelhante e em geral de causas extrínsecas. E ele vai comentando e diz assim: tanto é verdade que alguns povos não conhecem a avareza. É interessante isso. Se vocês forem olhar para os índios, é claro, eles têm o pecado original como nós. Eu não estou aqui querendo defender o mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, que os índios na floresta estão num estado natural e que eles não conhecem pecado. Nada disso. Quem já trabalhou com índio sabe muito bem que índio, quando dá para ser mal, é mal mesmo. Então, nada de romantismo. Mas, na cultura indígena, não há uma cultura, por exemplo, do acúmulo dos bens. Talvez a avareza neles se manifeste de outra forma. Mas nós vemos isso claramente, por exemplo, na cultura cuiabana. Por causa da influência indígena, os cuiabanos, de uma forma geral, não são gente que faz grandes empreendimentos. Não são grandíssimos empresários. Por quê? Por causa da cultura indígena que é extrativista. Eu vejo na paróquia que eu atendo no Pantanal, em Barão de Melgaço, que se eles têm o que comer hoje, não se preocupem que eles não perdem o sono. E amanhã? Bom, o amanhã a Deus pertence. Literalmente, a cada dia basta o seu mal. Não tem preocupação de acumular, de fazer uma poupança, nada. Ganhou dinheiro? Não tem problema. É naquele momento eles gastam. Vejam, não estou dizendo que os cuiabanos não conhecem a avareza, porque conhecem, vocês sabem muito bem. E também não estou dizendo que os índios não conhecem totalmente a avareza. Só estou dizendo que não é uma característica típica da cultura indígena. A cultura indígena não é tipicamente capitalista. Então os Santos Padres nos dizem que a avareza não está enraizada na natureza humana. E qual é a causa da avareza? São Máximo, o confessor, na terceira centúria sobre a caridade, diz assim no número 17. São 3 as causas do amor às riquezas, ou seja, da filargíria. O amor ao prazer, a vanglória e a falta de fé. Mais grave, porém, que as outras duas é a falta de fé. Então vejam, a avareza não está enraizada na nossa natureza, ela está enraizada em 3 doenças. A raiz dela são outras doenças. O amor ao prazer, a vanglória, que são daquela trindade de doenças com as quais Jesus foi tentado, além da avareza que nós estamos examinando agora, nós temos a gula, ou seja, o amor ao prazer, e a vanglória. Então vejam que, de alguma forma, a filargíria, a avareza, nasce do amor ao prazer e nasce da vanglória. Mas existe uma terceira causa, que é mais grave do que as outras duas. É a falta de fé. Vejam o comentário que São Máximo faz a isso que ele acabou de dizer no número 18. O amante do prazer ama o dinheiro para deleitar-se mediante ele. Isso é evidente. Quem ama o prazer quer dinheiro para
adquirir aquilo que lhe causa prazer. Quem é viciado em droga quer o dinheiro para comprar droga. Quem gosta muito de comer quer dinheiro para comprar comida. Quem gosta de sexo quer o dinheiro para comprar sexo. Ou seja, o dinheiro envolvido com o prazer. O que se vangloria para ser glorificado por ele. E aí vem os nossos carrões, roupa bonita. Antigamente se usava o dinheiro para comprar estas exterioridades. Agora existem gastos diferentes, aplicações de botox, plásticas e coisas mais. Tudo isso depende de dinheiro, tudo isso é um mercado. É o mercado da vaidade. Isso é bastante claro. Mas agora vem a parte mais séria, mais grave. Ele diz assim: o que não tem fé para escondê-lo e custodiá-lo, tendo medo da fome, da velhice, da doença ou do exílio, e espera mais nele, ou seja, no dinheiro, do que em Deus, autor e providência da criação toda, até dos últimos e menores seres vivos. A falta de fé é exatamente aquilo que Jesus nos diz: não vos preocupeis, a cada dia basta o seu mal. Olhai os lírios dos campos, eles não tecem e nem fiam, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai os pássaros dos céus, nenhum deles cai sem o consentimento do Pai Celeste. Ele diz que os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Existe um amor providente que cuida de nós. Quem sofre de avareza por falta de fé é uma pessoa que vive assombrada, com medo. Vejam a lista que ele faz desses medos. A fome. E se eu não tiver para comer amanhã? A velhice. Preciso guardar alguma coisa para minha aposentadoria. Vejam que São Máximo não está criticando uma prudência. É claro, nós não podemos ser contra a prudência. A prudência de investir algo para a nossa velhice, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é a prudência de guardar algo para a velhice, outra coisa é a falta de fé de colocar no dinheiro que está no banco a minha segurança. Aqui que está o problema espiritual. Onde está a minha segurança? A segurança de que eu não terei fome amanhã está na minha aplicação bancária? Nosso Senhor nos adverte continuamente contra isso, dizendo: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça corrói e nem a ferrugem consegue atingir. Nosso Senhor sabe qual é a situação do nosso coração de querer colocar no dinheiro a nossa segurança. Então, Máximo já nos coloca aqui a cura, esta fé na providência. Quanta gente pensa que tendo dinheiro vai até se salvar da morte. Vemos aí, conforme a análise dos santos padres, então, a causa da avareza. A avareza tem 3 causas básicas: o prazer, a vaidade e a falta de fé. E a mais grave é a falta de fé. Tenhamos isso sempre em mente para nós termos clara a nossa situação, a situação da nossa alma diante da doença da avareza. Aqui Jesus é bastante claro. Ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Trata-se claramente de uma alternativa. Quem serve ao dinheiro não serve a Deus.
Não podeis servir a Deus e a mamona. Mamon é o Deus do dinheiro. Trata-se de idolatria verdadeira. E os santos padres são unânimes em colocar essa realidade da idolatria que está na avareza. Uma idolatria que está no dinheiro. Porque Deus é o Deus de amor. Para entrarmos no seu reino, nós precisamos amar. Amarás a Deus sobre todas as coisas, não o dinheiro sobre todas as coisas. E não somente isso, amar o próximo. Aqui é evidente que existe uma ligação entre a nossa capacidade de doar, de abrir a mão, de não sermos avarentos e o amor. Tanto que a caridade, o amor-caridade, se tornou sinônimo desse desprendimento que é fazer o bem aos outros. Fazer uma doação, dar uma esmola, ajudar uma instituição de caridade. Evagrio Pôntico, que é um escritor, um dos santos padres, que viveu no deserto do Egito, ele nasceu no Ponto, que é uma parte da Turquia, perto do Mar Negro, por isso ele é chamado de Pôntico. Evagrio diz assim: é impossível que a caridade exista juntamente com as riquezas. É impossível que a caridade exista juntamente com as riquezas. Você vai dizer, mas padre, ele está sendo meio radical. Radical demais. Bom, essa radicalidade ele aprendeu com Jesus. Ele diz assim, Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa radicalidade, ela é clara. Por quê? Porque aqui não se trata de ter só o dinheiro. O problema é ser possuído pelo dinheiro. Aqui está o problema espiritual. Nós estamos tratando de doenças espirituais. Então, a doença espiritual não está na materialidade. A doença espiritual está no espírito, que se manifesta numa atitude doentia, patológica com relação à materialidade. Ora, se eu possuo $1 milhão, eu não sou necessariamente um rico espiritualmente. Mas vamos admitir, é muito difícil você ser desprendido tendo $1 milhão. Isso já coloca você em risco, numa situação de risco. Muito bem, mas é possível ter $1 milhão e não ser possuído por $1 milhão. O problema está exatamente nisto. Quando nós possuímos os bens e nos deixamos possuir por eles. É necessário que haja um desprendimento. Uma das atitudes de desprendimento que eu presenciei quando eu era jovem, o meu último ano do 2º grau, eu passei nos Estados Unidos, fiz o 4º ano do 2º grau, porque lá eles têm 4 anos, e esta amiga era a única católica da minha rua, e nós íamos juntos à missa. Acontece que naquele ano de 1984 houve uma tempestade de neve imensa naquela região de Michigan, na noite de Natal. E fizemos a missa do galo meio-dia. Na volta, por causa da neve, o acúmulo de neve, ela viu o semáforo vermelho, freou, o carro deslizou até chegar perto do cruzamento e parou. E ela disse, graças a Deus, parou. E aí, atrás de nós, alguém não parou. O carro que vinha atrás de nós não parou e nós recebemos o choque, o impacto na traseira do nosso veículo. Ela desceu do carro, o senhor esbaforido, preocupado, me desculpe, o carro não parou.
o senhor está bem? E ele, eu estou, mas me desculpe, o carro... O senhor está bem? Graças a Deus. Carro é para isso mesmo. Para-choque é para parar o choque, né? O nome está dizendo. Para-choque é para isso. O senhor não se feriu, nós também estamos bem. Mas então, a senhora me dê seu telefone que eu vou pagar o carro. Não, não se preocupe. Não foi sua culpa. Eu também tive dificuldade de parar. E assim foi. Esse desprendimento que se preocupa antes com a pessoa do que com o bem material. Como é difícil viver o amor e ao mesmo tempo ter este apego excessivo às coisas materiais. É aqui que está o problema. A realidade de olhar a pessoa e não tanto o bem. A avareza, nos lembram os santos padres com clareza, ela gera uma insensibilidade diante do próximo. A filargíria e a pleonexia geram até mesmo uma aversão com relação ao próximo. Quantos avarentos não gostam de ter relacionamentos humanos? Você diz bom dia para ele, ele já passa direto pensando que você vai pedir alguma coisa. E isso faz com que estas pessoas, isso faz com que o avarento seja, essas duas outras características, cruel e impiedoso. Vejam, quando a avareza se enraiza em nós, ela se torna uma espécie de loucura. Toda doença espiritual é uma espécie de loucura. A avareza também é uma espécie de loucura. Como é que se apresenta essa realidade da loucura? Primeiro, o avarento torna-se insaciável. Para ele, nunca é suficiente. Ele ganhou 1 milhão, ele quer 2. Não pensem que o avarento está contente. Chega um dia que ele diz, tenho todo o dinheiro que eu quero. Não, ele quer mais. Ele quer mais. Ele torna-se insaciável. E não somente isso. Esta loucura, esta ânsia insaciável, tem suas consequências, tem o seu preço. Ele perde a liberdade. Torna-se escravo. Ele está literalmente alienado. O que é um alienado? Um alienado é uma pessoa que é uma coisa e vive onde ela não é. Eu estou onde eu não sou. Isto é um alienado. Eu sou isto e eu estou em outro lugar. O avarento torna-se alienado. O que é que nós somos? Nós somos pessoas frágeis, nós somos dependentes de Deus, nós somos necessitados do amor, do afeto, do carinho. É isso que nós somos. O avarento, ele anula todas essas realidades e começa a ser outra coisa. Começa a ser o super-homem, começa a ser a pessoa independente, começa a ser mais do que aquilo que ele realmente é. Não somente isso. Olhando sempre para esse aspecto de doença mental causada pela avareza, os santos padres nos lembram que um aspecto do avarento é o medo, a ânsia, a angústia. O avarento é ansioso. É uma pessoa angustiada. Não é à toa que muitíssimas pessoas, uma vez que possuem bens, desenvolvem uma compulsão, uma necessidade artificial de proteger-se e de proteger os próprios bens. Vejam, é evidente que nós estamos num país, o Brasil, onde a segurança pública deixa muito a desejar. É evidente. Agora, que eu me proteja, que eu coloque grades na janela, é quase que inevitável no nosso país. Em outros países as coisas não são assim, porque existe a segurança pública.
Nós recebemos um fotógrafo polaco que veio em nome de uma instituição internacional, veio visitar os nossos seminários. Ele ficou escandalizado ao ver que entre o seminário da Arquidiocese de Cuiabá e o seminário da Diocese de Juína existe um muro. E que existe um muro entre o seminário de Juína e o de Cáceres, e entre o seminário de Cáceres e o de Rondonópolis. Mas como vocês fazem muro para eles? Isso é absurdo. Isso é uma agressão, de fato. Só que é uma agressão com a qual nós aprendemos a conviver. Nós olhamos nas nossas casas, nas coabs, onde antes era varanda, agora é grade até em cima. As pessoas não deixam a mínima fresta sem grade, porque torna-se um perigo. Infelizmente, é a situação na qual nós vivemos. Nos Estados Unidos, quando eu morava lá, nós voltávamos da escola, o ônibus nos deixava na rua de baixo, nós descíamos na rua de baixo e depois eu atravessava para a minha casa pelo quintal dos outros, porque não havia muro. Você sabe onde termina o seu terreno e começa o terreno do outro, porque você sabe onde é. Você sabe até onde vai o seu terreno. Mas praticamente não há distinção entre o seu quintal e o quintal do outro. Você está no seu quintal e está vendo o quintal do outro. Claro que trata-se de uma cidade pequena. Em Nova York, isso evidentemente não é possível. Lá também é necessário pôr grade, sistema de alarme em todos os lugares. Vejam, existe uma forma proporcionada de se proteger, mas existe a doença espiritual de forma compulsiva querer acrescentar proteção sobre proteção. Você tem um seguro, o seguro não basta, aí você põe um alarme, o alarme não basta, você põe uma grade, a grade não basta, você paga um guarda, o guarda não basta, e você vai acrescentando as coisas, porque aquilo vai se tornando uma paranoia. Trata-se de ânsia, de angústia que sai justamente da avareza. Outra característica dessa realidade patológica da avareza, nós encontramos no estado depressivo e na tristeza. Nós iremos estudar a doença espiritual da tristeza. Mas devemos dizer também que ela está profundamente ligada também com a avareza. Os avarentos tendem a ser depressivos. Não é à toa que quanto mais rica vai ficando a sociedade brasileira, mais vão se enchendo os consultórios dos nossos psicólogos e psiquiatras. Por quê? Justamente por causa das consequências da avareza. Não é porque as pessoas agora têm dinheiro para pagar o psicólogo, então vão ao psicólogo, e antes eram pobres e não podiam ir ao psicólogo. Muitas e muitas vezes, a tristeza profunda da alma é o salário da riqueza, do apego às coisas materiais. A alegria de Francisco de Assis era consequência imediata da pobreza com a qual ele vivia. É impressionante nós vermos como algumas pessoas são extremamente pobres e extremamente felizes. Nosso Senhor nos diz desta atitude quando Ele diz assim: se vós tiverdes o que comer e o que vestir, ficai tranquilos. Vejam, comer e vestir é suficiente. Você não precisa, na verdade você não precisa mais do que isso, da sua própria natureza humana. O resto é acréscimo. O resto são necessidades que nós vamos criando e vamos ficando dependentes dessas necessidades e cada vez menos livres e cada vez mais tristes. Por quê? Porque a felicidade não vem junto com os bens. Quantas vezes nós já fizemos essa experiência de namorar um objeto durante meses numa vitrine de uma loja, num shopping? Ficar sonhando com aquele objeto.
juntar o dinheiro, ir lá, comprar. E depois que a gente comprou, não era aquilo que nós queríamos. Ou seja, não que não era aquilo que nós queríamos materialmente. Materialmente era aquilo. Mas espiritualmente não trouxe aquela alegria que nós esperávamos. Existe o salário da desilusão. Porque se a avareza é uma realidade idolátrica, todo Deus falso, todo ídolo irá, mais cedo ou mais tarde, mostrar sua falsidade. Mais cedo ou mais tarde, irá se rasgar o véu e nós iremos ver a fragilidade daquela idolatria. A fragilidade daquele sonho. Ou porque, se a causa da nossa avareza é o prazer, porque o prazer não irá responder ao desejo do nosso coração, ou porque, se a causa da nossa avareza é a vaidade, porque a vaidade não irá nos dar a glória verdadeira, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. O homem foi feito para a glória. O problema não é a glória, é a vã glória, ou seja, uma glória vazia. Ou porque, na nossa falta de fé, nós colocamos nossa segurança onde ela não pode estar. Trata-se aqui do homem que constrói a sua casa sobre areia. Aquela parábola de Jesus. Ao contrário daquele que construiu a casa sobre a rocha firme da fé. Eu sempre gosto de lembrar daquela fábula dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, cada um construiu sua casa. Um construiu uma casa de palha. Veio o lobo mau, soprou e derrubou a casa, e ele correu para a casa do outro porquinho, que tinha uma casa de madeira. Veio o lobo, quis entrar e soprou outra vez, derrubou a casa de madeira. E os 2 fogem para a casa de alvenaria, de tijolo, do terceiro porquinho. E lá o lobo não consegue infligir-lhes nenhum mal. Esta pequena história infantil nos diz que nós precisamos fugir para a casa daquele porquinho que construiu a casa sobre a rocha e que não cai. Mas quem de nós construiu essa casa? Ninguém. Nós precisamos fugir para a casa de Jesus. Que Nosso Senhor me desculpe a comparação, mas Jesus é o porquinho que construiu a casa de alvenaria, para a qual nós temos que fugir. Nós precisamos fugir sobre o abrigo dele, sobre a proteção dele. É a providência de Deus que nos acolhe. É Ele quem nos dá este abrigo, esta segurança. Quantos e quantos salmos repetem essa ideia? O Senhor é a rocha, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o baluarte, é a fortaleza, é aquela muralha bem construída que me protege. Aqui nós vemos claramente esta realidade. O mundo passa. Nós gostaríamos que ele não passasse, mas o mundo passa. A comparação que Jesus faz da traça e da ferrugem é claríssima. Nós precisamos compreender o caráter transitório de tudo aquilo que é criatural. Não somente isto, como é passageiro tudo aquilo que é visível. Vejam, tudo o que é visível, mensurável, constatável, é passageiro. Se você pode levar uma coisa para o laboratório e, no laboratório, fazer uma experiência científica, esta coisa passará. E, no entanto, nossa sociedade está fundamentada exatamente nisso. A coluna vertebral da sociedade moderna é a ciência. Que tipo de ciência? A ciência mensurável, constatável, experimentável, ou seja, usando a palavra técnica,
aquilo que é empírico. A nossa sociedade só crê naquilo que é empírico. Só tem valor aquilo que eu consigo provar cientificamente em laboratório. Problema. Tudo isto passará. Tudo. O que você consegue observar, medir, experimentar, irá passar. Até o planeta Terra irá passar. Nós sabemos que ele passará. Então vejam, não somente por fé nós sabemos cientificamente. O Sol um belo dia vai engolir a Terra. Agora, tudo isso que passa, é sobre isso que a nossa sociedade está assentada, é em cima desta areia que nós construímos nossa casa. Agora o Papa Bento XVI, quando escreveu o seu belíssimo livro, Introdução ao Cristianismo, ele, ao definir a fé, disse assim: ter fé é tomar a resoluta decisão de que aquilo que é invisível é mais importante. Aquilo que é invisível é mais importante do que aquilo que é visível. O invisível é mais importante. Aquilo que não pode ser medido, não pode ser levado ao laboratório, não pode ser experimentado, não pode ser objeto de análise empírica. É mais importante. E vejam que essa realidade atinge exatamente na medula o problema da avareza. Nossa sociedade, ela é tão avarenta porque ela é tão materialista. E atenção, isto não é apanágio exclusivo dos capitalistas. As duas correntes, os capitalistas e os socialistas ou comunistas, como queiram chamá-los, as duas correntes são profundamente materialistas. Por quê? Porque erigiram em felicidade uma realidade passageira. Os capitalistas são reprováveis pela sua ganância. Os socialistas são reprováveis pela sua inveja. Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi presidente da CNBB, já falecido, que Deus o tenha, num bom lugar. Quando foi lançado aqui no Brasil um multirão para a superação da miséria e da fome, que vê de coisa extraordinária, coincidiu em somente um mês o projeto do presidente Lula de Fome Zero. Quando foi lançado esse mutirão, Dom Luciano gravou uma entrevista que foi depois publicada num vídeo. E ele, como homem que tem fé, desmascarou o projeto socialista que poderia estar atrás disso tudo. Ele disse assim: não se trata de dizer eu também. Ou seja, se o capitalista tem muito dinheiro e eu, em protesto, digo eu também quero. Porque aí nós estamos exatamente copiando a mesma atitude. Colocando no dinheiro nossa esperança. Na posse, no bem, a nossa esperança. Então, na verdade, os socialistas e comunistas são mais capitalistas do que gostariam de admitir. Porque trata-se da mesma avareza. Só que no caso socialista, é a avareza acrescida de inveja. Ao invés de eu lutar para adquirir os bens através do trabalho, através do empreendimento, através da competição de mercado, trata-se de fazer uma revolução para repartir aquilo que os outros
produziram. É um problema congênito do socialismo, desde Karl Marx, porque eles têm a mania de ver a riqueza como sendo a realidade estática. Ou seja, como se as riquezas do mundo fossem um bolo, e esse bolo precisasse ser distribuído equitativamente entre as várias pessoas. Esta é a visão socialista de riqueza. Os capitalistas têm muitos defeitos a serem corrigidos, mas eles têm uma visão um pouco mais realista de riqueza. Riqueza é uma coisa que se produz. Riqueza precisa ser produzida. As pessoas precisam trabalhar. Senão não tem riqueza. Se você trabalha mais, a riqueza aumenta. Se você trabalha menos, a riqueza diminui. Então, trata-se de uma realidade um pouco diversa. É claro que nós podemos e devemos acrescentar aqui toda uma reflexão a respeito também da ecologia e do uso justo dos bens da terra. Os bens da terra e as riquezas, digamos, naturais, não são inexauríveis. Precisamos usar esse mundo que Deus nos deu de forma responsável também. Então aqui os dois lados são criticáveis em muitos aspectos. Mas é importante nós nos darmos conta de que a avareza certamente não é virtude. A avareza certamente está acompanhada de muitas mazelas, inclusive o medo e a tristeza. Por isso ela tem esse caráter obsessivo e alucinatório. Os santos padres fazem listas de outras consequências da avareza: a insensibilidade, a aversão aos outros, o ódio, a inimizade, o ressentimento, o espírito de contestação, crimes e assim por diante. Mas é importante nós compreendermos que o pecado fundamental da avareza é a falta de amor. Nós devemos compreender que uma das grandes riquezas da sociedade ocidental é exatamente a civilização cristã, que nos ensinou a amar. Nós precisamos e devemos tomar pelas rédeas esta realidade do amor. Mas isso nós trataremos na nossa próxima aula a respeito da terapia da avareza. Por enquanto, nós pedimos a Deus que nos livre da avareza, que tem filhos terríveis, como a cólera, a violência, a preguiça, o orgulho, a vaidade, um espírito de superioridade, o desprezo do próximo, a irreverência, a insolência e a arrogância. Todas estas mazelas da avareza são terríveis e lamentáveis.